dia muito especial, né? Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Vocês conhecem essa imagem primeiro, depois a própria devoção, a mensagem de Guadalupe? Dom Tiago, eu posso falar que eu sou assim um fã, um admirador e um devoto Nossa Senhora de Guadalupe, né? Acho que o mês de dezembro é um mês muito rico para a nossa fé, né? Começa lá com dia 8, foi dia da Imaculada Conceição, né? Podemos Sim. dizer que quando Nossa Senhora é preparada para a vinda de Jesus, né? Para a missão dela, que é trazer Sim, Jesus ao mundo, né? A igreja nos ajuda a compreender, né, que Nossa Senhora ela foi preparada pelo próprio Deus, né, para uma missão muito, muito única, especial, né? Claro, entendemos também por outro lado, ela se colocou à disposição, Verdade. né, para que essa ação de Deus possa acontecer na vida, na história dela, né? Então sempre Ela deu também sim, né? isso, deu o seu sim, e nós, assim, olhando a este momento da história de Nossa Senhora, né, nós aprendemos que Deus vai agir na nossa vida desde quando vai encontrar o coração aberto à ação dele, né? Eu acredito, grande mensagem do dia 8, né? Uma das mensagens, na verdade, né? Certo. E é importante a gente compreender, né, que a Imaculada Conceição, ou seja, Nossa Senhora foi concebida sem a mancha do pecado original, e essa preparação foi exatamente para que, né, alguns padres da igreja vão estar falando exatamente sobre que ela foi preparada porque o ventre que ia receber o nosso Salvador, ele tinha que ser preparado de tal forma, né, que não poderia carregar essa mancha do pecado original, né? Então, Nossa Senhora, ela, ao contrário do que se pensa, né, que ela foi especial por ela ser especial, mas ela foi especial principalmente de uma forma cristocêntrica, né? Ou seja, determinada pela missão que ela estava a cumprir, né? Sim, mas eu ainda apontaria essa questão, né? Com a postura que ela teria perante o próprio Deus. Como se fosse a disposição dela, que posteriormente foi destacada, né? Principalmente no momento da Anunciação, né? Como se fosse deu direito Deus agir na vida dela. Sim. Não foi assim teve a questão da liberdade dela. Nós não podemos pensar que Imaculada Conceição de Nossa Senhora fez ela ser capaz de dizer sim para o anjo. E como Sim. isso com Deus, né? Claro. Não, e eu acredito que foi exatamente o contrário, que naquela disposição que existia nela de querer ser a serva do Senhor, e uma disposição numa extrema humildade, né? Se vendo perante até aviso do anjo que diz que você será a mãe do Filho de Deus, ela neste momento, mesmo assim, ela se vê como uma escrava. Ela não assumiu naquele momento essa grandeza daquela missão para dizer, então agora eu sou rainha, agora eu sou alguém muito grande e especial. Não. Ela mantém firme a certeza a quem ela é de fato, como ela se vê de fato perante Deus, como uma serva que encontra o amor de Deus e que quer, para este amor, responder com o próprio amor, dizendo sim para o Senhor, sem questionar qualquer coisa, né? Passou pelo livre-arbítrio dela, né? Isso mesmo. E aí, depois do dia 8, a gente vai ver que vai ter o Natal, né? Que, ou seja, essa missão que iniciou-se com sim, Maria vai trazer para nós Jesus, o nosso Salvador. E depois tem ainda o dia 12, né? Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, que é ela cuidando de nós, né? Sim. Não é depois, na verdade é um pouquinho antes, né? Mas depois no sentido histórico, cronologicamente, né? Isso mesmo, né? Compreendemos, né, que Nossa Senhora, ela, como nós sabemos, traz Jesus. Jesus nasce e ela é a mãe do Filho de Deus, né? Mas ela não para também realizar a mesma coisa que realizou na história da humanidade, ela não para de realizar na história de cada um de nós, que esta aparição de Nossa Senhora de Guadalupe está destacando para nós.
nessa imagem, como nós sabemos, ela aparece grávida. Sim. Então, ela está trazendo Jesus para a nossa vida. E aqueles fatos que aconteceram, né, com índio e tudo mais, provam que ela quer ser vista como aquela que está ao nosso lado para nos ajudar, para cuidar de nós como uma mãe. E é interessante que, no caso, no calendário litúrgico, acaba tendo uma certa coerência, né? No dia 8 a gente comemora a sua concepção imaculada. No dia 12 ela está grávida para apresentar Jesus, e no dia 25 Jesus nasce, né? Jesus nasce, o Verbo se fez carne, e isso acontece logo em seguida o nascimento de Jesus. Interessante nessa aparição, né, que é uma das 5 confirmadas pela Igreja, a semelhança da imagem de Guadalupe com Apocalipse 12, que nos traz que é uma imagem. Para mim, eu fico muito feliz, né? Porque eu sempre tinha essa concepção ali de Apocalipse 12 ser uma descrição da mãe de Jesus. Mas muitos também, né? A igreja fala como principal interpretação que seria a própria igreja. Né? Ali aquela mulher seria a igreja. Mas anos mais tarde eu li num livro do Papa Bento XVI, ele confirmando que além de ser a igreja, se trata da própria Nossa Senhora. Sim. Eu fiquei muito feliz porque eu vejo naquela imagem, eu vejo muita semelhança entre Nossa Senhora de Guadalupe e a mulher de Apocalipse 12, porque ali nós vemos uma rainha que está revestida do sol, né, que é revestida da graça de Deus, e que vai dar à luz o filho que a gente sabe que é o próprio Deus encarnado. E eu acho que nessa imagem a gente vê a plenitude da realização da promessa que o Messias viria para nós. E vejo ali um retrato da confiança que Deus deposita em nós para que nós possamos, assim como Maria, dizer sim. Olha, sim. A promessa foi realizada, Jesus está se fazendo carne, agora basta você, meu filho, né, meu discípulo, dizer sim a esse projeto. Sim, sim. Acho que ele tudo se interliga nessa imagem de Apocalipse 12. Sim, este olhar a Nossa Senhora, né, que podemos dizer assim, Nossa Senhora está na igreja e a igreja está em Nossa Senhora. Nossa Senhora é um dos maiores, se não o maior, né, enquanto criatura, o maior exemplo de como ser igreja. Também nessa maneira. Então o que isso significa, né? Que esta história, na verdade, ela nunca terminou, nunca no sentido que ela está acontecendo na história de cada um de nós. Porque se vamos olhar a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, por esse ângulo, né? Que ela representa a própria igreja. Então a igreja nos convida, venham, e eu sou aquela instituição, até falando feio ou falando mais bonito, eu sou sua mãe para cuidar de você. E eu estou te trazendo Jesus. Inclusive tem uma frase durante a aparição lá em 1531 que fala sobre isso, né? O Juan Diego está lá tentando... Nossa Senhora aparece para ele, né? Tá dizendo que tem que construir ali um templo, né? Uma igreja, para o Juan dizer para o bispo. E ele vai ao bispo, e o bispo não acredita, que é uma prova, né? E ele fica aflito, aí o que Nossa Senhora fala, né? Aí o que vai acontecer é que Nossa Senhora aparece a Juan Diego, né? Que é o índio, e pede para que seja construída uma igreja ali, naquele local. Naquele local. Ele vai ao bispo, o bispo não acredita, né? E no dia seguinte acontece que ele passa novamente no mesmo lugar, Nossa Senhora fala com ele novamente, e ele fala que o bispo não acreditou. Ele preocupado, né? Preocupado. E aí no terceiro dia, né, na terceira vez, o primo do Juan Diego fica doente, e ele com medo de encontrar, ele precisa ir na cidade, né, para pegar um medicamento pro primo, ele muda de caminho. E nesse mudar de caminho, Nossa Senhora vai interceptar ele novamente por esse caminho, né? E assim, é uma coisa extraordinária. Não foge não. No extraordinário vai acontecer, né? Porque ela vai falar assim pra ele. Ela fala assim: ué, Juan Diego, por que você muda de caminho? Aí ele vai explicar: não, porque meu primo ficou doente e tal, e o bispo não acreditou, então precisava pegar remédio para ele. Aí Nossa Senhora vai responder: não sou eu que estou aqui, que sou tua mãe,
pode ir para voltar para casa porque o seu primo já está curado. É como se Eu acho fosse... interessante exatamente, como se isso fosse que o senhor dizendo, falou, né? peraí, onde você está procurando socorro? Você não deveria procurar socorro em primeiro lugar comigo? Porque você está procurando socorro por aí, É a né? imagem da confiança em Deus, né? Então- Exatamente como o senhor está falando. Aquela imagem do Apocalipse 12 que lembra Maria e que retrata a igreja está chamando a gente, né? Venham participar, venham caminhar com Cristo. Sim, porque né? aquilo que vocês precisam, Abra o coração. vocês de fato vão encontrar aqui, na igreja. Não procuram Não muda de nos caminho, outros né? lugares exatamente aquilo que vocês só podem encontrar, na verdade, na igreja, ou que a igreja tem para oferecer, né? Então, E mais interessante ainda, Dom Tiago, se que me encaixa, chama né, muita tipo- atenção exatamente, as aparições de Nossa Senhora, elas são sempre para as pessoas pequenas, né? Por Sim. exemplo, Nossa Senhora vai se apresentar a um índio, né? Que não tinha nem nada assim, nenhuma figura na sociedade daquele momento, né? sim. Em Fátima, Nossa E Senhora para as pedir, crianças. para pedir, né, para que ele conversasse com o bispo, né? Nós podemos assim, olhando de lado, podemos dizer, ela não poderia aparecer diretamente para o Pois bispo, é. não será mais fácil, Resolvido, né? tinha Já resolvido. resolveria tudo, né? Mas ela aparece ao índio. Aí depois você falou de quem? De Fátima também. De Fátima também, né? Que vai aparecer também para as crianças. Para crianças, quem dá ouvido às crianças, né? Normalmente se pensa a criança fala bobagens e tudo mais, né? E ela procura as crianças. Mas eu tenho minha teoria a respeito disso, né? Porque acontece desta maneira. É porque se ela aparecesse ao bispo, naquele momento o bispo promovendo aquilo que ela pede, logo poderia ser questionado. Isso vai beneficiar a igreja, é uma coisa que provavelmente foi manipulada. É uma coisa de cima para baixo, né? E Poderia existem ser algumas assim. segundas intenções aqui do próprio bispo de querer não sei o quê. Então, para que não aconteça uma dúvida quanto à postura do próprio bispo, não é ele que ouve essa mensagem, é um índio. Que é o E nativo daquele local, E né? mais ainda, que ele, naquele processo de conversar com os outros, apresentar, logo é visto como alguém que não tem segundas intenções. A mesma coisa crianças, né? Elas são vistas por todos, e eu acredito, como aquelas que não teriam nenhum motivo para inventar uma história dessa, que posteriormente se confirma quando elas são inclusive ameaçadas gravemente, né? Ameaçadas pelas pessoas. Então, se fosse uma bobagem, se fosse uma apenas fantasia na cabeça delas, elas tinham muitos momentos e muitos motivos para dizer não, nós mentimos, não aconteceu nada disso, desculpa, e pronto, a situação se resolveria. Mas aqui não, elas continuam firmes, mesmo não tendo nenhuma segunda intenção, elas defendem a verdade. Na né? aparição de Fátima. Então Isso é verdade. com isso, nós entendemos, né, que uma estratégia, né, para que nós possamos abraçar essa mensagem que naquele momento o céu está mandando para nós com o coração aberto, entendendo que é realmente a ação do próprio Deus, né? Através dessa aparição, né? Acaba sendo uma mensagem de esperança, né? E um convite para que aquele que quer realmente saber a verdade, chegar à verdade, comungar com a verdade, se aproxime da igreja, se aproxime da mãe, né? E confie. Sim. Possa abrir o coração e confiar em Deus. Sim. E essa extrema humildade de Nossa Senhora faz que Deus é capaz de agir tanto na história dela. Com isso, ela também, claro, é para nós exemplo. Se nós queremos realmente ser beneficiados com a ação de Deus na nossa vida, temos que seguir o mesmo caminho. Caminho de humildade. Caminho no qual nós vemos a nossa condição humana, mas não apontando as nossas fraquezas, aquilo que está nos, na verdade, atrapalhando na nossa história com o próprio Deus, e sim olhando aquilo que pode nos aproximar a Ele. Então, exatamente buscando a vivência na humildade perante o próprio Deus, sabendo que tudo que nós precisamos está em próprio Deus,
que quanto mais nós deixamos a nós mesmos de lado para colocar Deus no centro da nossa vida, é que a nossa vida vai se desenvolver, ela vai crescer e vai se tornar alguma coisa maravilhosa, como aconteceu na história de Nossa Senhora. Amém. E é um desafio também para a igreja. Se nós falamos que Nossa Senhora está na igreja, a igreja está na história, também para ela, a postura de Nossa Senhora, a humildade, é também como se fosse o sinal, como a igreja tem que ser, ou seja, nós, né? Sim. Que fazemos Sim. parte da igreja, de toda a instituição. Temos que ser uma igreja humilde, uma igreja Com que não certeza. procura a Que si serve. mesma, e sim que quer servir ao Senhor, servindo ao nosso próximo. Amém. Então, que nós sejamos na altura de Nossa Senhora, claro, dentro das nossas possibilidades. Verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Seja sempre louvado. seja louvado.